Bem-vindo ao Momento da Saúde. Olha, hoje o nosso desjejum tem suco de uva. Super bom. Essa é a marca predileta, viu? Estamos aqui essa semana com a doutora Luana Oliveira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Obrigado por sua disposição em estar conosco, viu? Doutora Luana, ela é endocrinologista, tem um MBA em gestão hospitalar, está fazendo mestrado também e é a diretora clínica aqui do Cevisa, o Spa Médico, onde nós estamos aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo. O site vai estar aí para você visitar e conhecer todos os tratamentos que aqui são oferecidos. Vale a pena você agendar para passar uma semana aqui com essa equipe maravilhosa de médicos. Temos conversado bastante sobre diabetes tipo 1, tipo 2 essa semana. E algumas pessoas, você mencionou que o tipo 1, ele tem que ser tratado com insulina. Isso. Mas algumas pessoas acabam desenvolvendo resistência à insulina, o que pode levar a complicações e contribuir para o surgimento de doenças endócrinas. Quais são essas principais doenças e como impedir que isso aconteça? A resistência à insulina, ela é o primeiro passo para desenvolvimento de várias doenças, a mais conhecida, a diabetes. Então, assim, a insulina ela é um hormônio produzida pelo pâncreas e ele faz uma série de coisas. Principal função dele, da insulina, é captar a insulina no sangue e colocar no músculo, dando a energia que a gente precisa. Ela também impede algumas outras coisas, como a destruição do músculo. No período de jejum, ela capta também glicose, fornece no sangue para nos dar energia. O que acontece? Quando eu começo a ter... O que acontece quando eu tenho essa resistência à insulina? A célula, ela não responde mais ao estímulo da insulina. Então, o hormônio, ele precisa de um receptor para funcionar. Então, pensa assim que eu tenho a insulina, que é uma bolinha, e ela precisa de uma chave. Então, eu tenho um receptor, então ela se encaixa ali dentro, e aí ela entra para dentro da célula, ou ela ativa a célula para fazer algo. Quando eu tenho a resistência à insulina, essa célula ela não é acionada corretamente pela insulina. Então, as células do nosso corpo, elas começam a ter essa resistência à insulina e é o primeiro passo para eu começar a desenvolver não só a diabetes, mas outras doenças também. Que outras doenças eu posso ter? Eu posso ter a síndrome metabólica. Quem nunca ouviu falar sobre síndrome metabólica? É quando eu tenho essa parte da diabetes também, mas associado com aumento de triglicerídeos, uma queda do HDL também. Então, eu tenho, além da diabetes, eu tenho problemas também de aumento de colesterol, que pode me levar a uma arteriosclerose, que pode me levar a um infarto e a um AVC. Então, um simples fato de resistência à insulina pode me desencadear um monte de coisa. Síndrome de ovário policístico também. Ele tem também a parte na resistência à insulina. Então, eu tenho essa resistência à insulina, que na mulher pode levar a síndrome de ovário policístico. O que é isso? Eu tenho vários cistos dentro do ovário. Então, eu não consigo formar um óvulo correto. Então, a mulher com síndrome do ovário policístico, ela tem dificuldade de engravidar, porque em vez de um óvulo, eu formo vários cistos. E isso também pode levar o ovário policístico ao aumento de peso e também pode levar a desenvolver o hirsutismo, que é o aumento de pelo também na mulher. E olha que interessante. tudo por causa da associado à resistência. A resistência à insulina também. Tem o que fazer para evitar resistir a ela, se esse hormônio é bom para a gente? Tem sim. E aí a gente volta ao estilo de vida. A melhor maneira de eu prevenir ou até melhorar ou curar, porque a resistência à insulina ela é o primeiro passo para diabetes. Então, eu ainda tenho solução e eu ainda tenho alternativas para isso. É se alimentar bem. A alimentação, gente, ela é primordial. A alimentação, ela é um remédio. Quando você encara a alimentação como um remédio, você passa a se alimentar melhor. Então, se eu como bem, eu tenho alimentos com baixo índice glicêmico. A gente comentou um pouquinho, eu acho, na terça-feira sobre isso. Então, o alimento, quanto mais in natura, menor o índice glicêmico. Quer dizer, menos insulina eu preciso ter. Então, se eu me alimento bem e se eu faço o exercício. O exercício, ele entra muito na resistência à insulina, porque eu vou treinando o meu corpo a quebrar essa resistência à insulina e para que a célula ela aceite melhor a insulina. E dormir bem. Dormir bem, ele é fundamental.
Dormir bem não, mas como é dormir bem? Eu preciso dormir aí de 7 a 8 horas de sono pelo menos. Lógico, as crianças elas precisam dormir mais. Mas as pessoas na sua idade adulta, de 7 a 9 horas. E não adianta dormir da 1 da manhã às 9 da manhã. Não vai resolver. Não resolve. Tem que deitar cedo também. Eu preciso estar começando um processo aí de dormir às 9 horas da noite. Você vai me falar, nossa, doutora, é impossível. Não é impossível. A gente tem que treinar. Tudo é um treinamento. Se hoje você está acostumado a dormir meia-noite, não adianta deitar 8 horas que você não vai dormir. Então existe um processo de treinamento para o sono, onde eu vou estar dormindo um pouco mais cedo. Por quê? Porque eu tenho vários hormônios que são secretados à noite e que não deveriam ser secretados à noite, como o cortisol. Então, se eu não durmo, eu tenho um cortisol elevado, onde eu tenho um corpo sempre no estado inflamatório. E aí desenvolve todas as doenças também. Quanta coisa associada ao estilo de vida, viu? Vocês também têm tratamentos aqui para as pessoas que querem regular o sono? Temos também. Tem? É por isso que ontem à noite, aqui por volta das 8, já estava tudo apagado, tudo escuro, porque aqui eles cuidam bem da saúde mesmo, viu? Doutora, obrigado pelas dicas de hoje, por essas orientações. Volta amanhã? Voltamos amanhã. Então amanhã a gente volta com esse mesmo tema ou com temas afins e você fica agora com o momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton. Que legal. Quinta-feira, recebendo tantas coisas boas assim, tanto aprendizado, tantos assuntos e informações interessantes por esse profissional da saúde. Que legal, né? Amigos, estamos aqui juntos para buscarmos a Deus em oração nesses momentos muito especiais. Queridos, queremos estimular você a mandar o seu pedido, o seu agradecimento, o seu comentário através das nossas redes sociais. Temos aqui na tela as redes sociais que você pode estar enviando seu pedido, seu agradecimento. Também lá no YouTube, seja ao vivo, se você está nos assistindo agora, pode escrever aí o seu pedido, pode mandar para a gente que nós vamos estar orando por você. Ou se você estiver assistindo a reprise depois, também pode escrever lá o seu pedido, mandar para a gente. E aqui, ao vivo também, no SBT, você pode estar entrando em contato com Deus direto, você e Deus, e colocar diante dele suas petições e seus agradecimentos. São muitos pedidos que chegam. Nós temos frisado isso essa semana e realmente as pessoas mandam muitos pedidos e não teríamos tempo para ler todas. Mas nós queremos aqui trazer alguns pedidos que nos chegam, né? Através desses canais que eu acabei de falar para vocês. Temos aqui o pedido da Maria. Bom dia, ela diz. Paz seja convosco. Bom dia, pastores. Que Deus continue abençoando vocês e sendo uma bênção através desse programa. Muito obrigado, Maria. Esse programa é feito com carinho e com amor, mas acima de tudo com o objetivo de chegar Cristo no coração de cada um de vocês que está nos assistindo. Também temos aqui a Neide. Ela diz assim: continuem orando pelos meus netos. João Pedro, ele tem um probleminha na coluna. O Arthur, que tem uma dificuldadezinha no aprendizado. E a Maria Júlia, que tem um probleminha nos pés. E os médicos dizem que não é nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Neide. Pode ser até que o ser humano não ache o problema ou a cura, mas o Deus que cremos é o médico dos médicos. E ele pode trazer a cura, encontrar o problema e deixar ela super bem. Confie nisso, acredite em Deus e Ele vai estar operando. Temos também aqui a Cleusa. Ela diz: bom dia, Deus nos abençoe a todos nós hoje e sempre. Amém, Cleusa? Deus vai estar nos abençoando nesse dia e vai ser uma bênção essa quinta-feira. A Sara, ela diz assim: bom dia a todos. Bom dia, Sara. Bom dia a todos vocês também. Temos aqui também a Selma. É muito bom estudar a Bíblia com você, querido pastor Arilton. O pastor Arilton é uma bênção. E é por isso que esse programa ele tem se dedicado, temos trazido para você todos esses momentos incríveis, todas as manhãs, com o estudo da Palavra de Deus. E ela continua dizendo assim: ó, peço oração por minha amiga lá no trabalho e pela minha vida financeira. Estaremos orando. Deus vai abençoar você. Deus vai continuar guiando a vida sua, da sua família e de todos aqueles em quem você entrar em contato nesse dia, com certeza será uma bênção muito grande. Amigos, depois desses pedidos, vamos abrir a palavra de Deus?
Vamos ler aqui um versículo bíblico para meditarmos juntos? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus pode atender a minha e a sua oração. Muito pode a oração de um justo. E eu tenho certeza que nessa manhã, Deus vai ouvir a sua oração. Quero convidar você para que juntos possamos orar e pedir as bênçãos dos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que a Tua mão poderosa nessa manhã possa estar atuando em cada um que está assistindo esse programa. Que o Senhor possa fazer dessa quinta-feira um momento de decisão e de transformação na vida de todos aqueles que entrarem em contato com esse programa. Abençoe-os, ó Pai. Derrame uma bênção especial. Que Teu Espírito nos visite nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, chegamos agora ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre o maravilhoso Jesus. E o tema de hoje, Jesus no estábulo. Você vai se lembrar que esse tema faz alusão ao nascimento de Cristo, à sua encarnação. Foi numa manjedoura, em um estábulo, que o menino Deus foi dado à humanidade como um presente. Interessante que a gente estudou aí ontem, de que as profecias do Antigo Testamento, o santuário, apontavam para a vinda do Messias. Chegou o momento de Jesus nascer. Não havia lugar para ele na hospedaria e ele nasce então numa manjedoura dentro de um estábulo. Extraordinário. O Deus se fez homem e veio habitar conosco. E não havia lugar para ele na hospedaria. Eu espero que haja lugar no seu coração para Jesus. Eu espero que Cristo atraia todos nós com o seu maravilhoso amor e que a gente aprenda a amá-lo como ele nos ama. Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos olhar alguns textos que falam sobre essa passagem de Cristo nascendo lá no estábulo, na cidade de Belém. Antes de avançarmos no estudo, queria convidar você para orar, porque a gente nunca abre esse livro para estudar sem antes fazer uma oração. Você ora comigo? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós, com cada amigo, com cada amiga que ora comigo agora, que nós possamos entender um pouco mais da Tua Palavra, entender os Teus planos e projetos para todos nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pegou a sua Bíblia? Vamos então entender um pouquinho mais sobre o tema Jesus no estábulo. Aqui nós temos a informação de que Jesus nasceria de uma virgem. Está lembrado de Isaías 7,14? Ele nasceria de uma virgem. Já Miqueias 5, verso 2, nós vimos esses textos já essa semana, falavam que Jesus nasceria na cidade de Belém. Esse nascimento seria uma obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem operou na vida da Virgem Maria para que ela desse à luz a Jesus. O Espírito Santo esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus. Nesse em especial que chamamos de encarnação, o momento em que Deus se faz homem. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, ele diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Essa expressão plenitude do tempo significa que havia se cumprido o tempo para o nascimento de Jesus. Jesus veio a esse mundo com um calendário muito bem detalhado, definido, onde todos os eventos que ele praticaria já estavam descritos nas profecias. Você vai se lembrar que é o profeta Daniel,
no capítulo 9 de seu livro, que fala a respeito do batismo de Jesus, que fala a respeito da sua morte, e isso tudo aconteceria num tempo determinado. A profecia havia colocado que depois que se passassem 69 semanas, ou seja, 483 anos, desde o decreto de Artaxerxes, o Messias seria ungido. Tudo já estava profetizado. E no tempo marcado na profecia, Jesus veio. Então hoje vamos entender um pouquinho mais essa plenitude do tempo. Deus não falha e nem tarda em seus planos. Às vezes somos tentados a achar que Deus se esqueceu de nós, ou que esse mundo está entregue à sorte. Não. Deus está controlando todos os eventos da história humana e Ele ama a cada um de nós. E porque nos ama, Ele está direcionando a história da humanidade para um final feliz. Nós vamos ter um final feliz. E isso tudo só foi possível porque Jesus um dia se encarnou. A vinda de Cristo a esse mundo, a encarnação, acontece na plenitude do tempo. E após o nascimento de Jesus, a história humana ficou conhecida como antes e depois de Cristo. Na realidade, Jesus dividiu a história. Por quê? Porque ele foi peça fundamental nesse grande projeto de Deus de salvar a cada ser humano. Interessante que em Mateus 1:23 nós lemos uma revelação e uma promessa que o anjo faz a José. Em Mateus 1:23 é dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veio aqui a mensagem do anjo para José: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Lá no profeta Isaías capítulo 7, havia sido dito de que a virgem conceberia, ou seja, o nascimento do Filho de Deus se daria por uma obra sobrenatural. Uma virgem daria à luz. É lógico que essa obra sobrenatural foi uma operação da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, que veio para fecundar Maria e permitir o nascimento de Jesus. Como que Deus pode se encarnar e assumir a natureza humana? A nossa mente não alcança isso. É por isso que na Bíblia a encarnação é tratada como um mistério. Mas nós, pela fé, aceitamos esse mistério, o mistério da encarnação. Deus se fez homem. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. A ideia de Paulo de que Jesus tenha se esvaziado é que ele não faria uso dos atributos divinos enquanto encarnado. Não que ele perdeu qualquer atributo. Jesus não perdeu os atributos divinos, mas enquanto homem encarnado, ele não fez uso dos atributos divinos para seu próprio benefício. É por isso que a encarnação é um mistério. Emanuel. João 1,14 diz que ele viveu entre nós. Ele foi conhecido como homem, como figura humana. João 4,16 diz que ele teve as mesmas necessidades físicas do que nós. Você pega João capítulo 4 e tem ali a experiência de Jesus com a mulher samaritana. Você vai perceber que Jesus teve sede, se assentou junto à fonte, era meio-dia, estava aguardando ali alguém para ajudá-lo. Jesus teve fome, por isso os discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Então Cristo, ao se encarnar, assumiu nossa natureza humana e tinha as mesmas necessidades que nós temos hoje. Ele também assumiu a nossa culpa, diz Paulo em Gálatas 1,14. Ele veio como um cordeiro substituto. Ele veio para assumir a nossa culpa. É por isso que Paulo vai chamar de Jesus de o segundo Adão. Por que o segundo? Porque naquilo que o primeiro falhou, o segundo deveria vencer. Naquilo que Adão perdeu sua conexão com Deus, Jesus deveria ser a nossa conexão com o Pai. Ao se fazer homem, Jesus se tornou de fato
o elo que nos liga mais uma vez à divindade. Com seu braço humano, ele segura a nossa mão. E com seu braço divino, ele segura a mão do Pai. Ele é o elo que nos conecta mais uma vez. É por isso que a Bíblia apresenta Jesus como mediador, aquele que medeia, aquele que está entre as partes para nos ajudar e nos aproximar de Deus. Um outro detalhe interessante que a Bíblia apresenta é que Jesus foi tentado em tudo como nós somos, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 15. Mas aqui é preciso fazer um adendo. Jesus não foi tentado em todas as tentações específicas que nós somos tentados. Vou dar só um exemplo para você. Jesus nunca foi tentado a ir num cinema para ver um filme pornográfico, porque não havia cinema em seus dias. Então, Jesus foi tentado em sua essência, em todas as áreas que nós somos tentados, como, por exemplo, o pecado sexual. Mas as tentações dos nossos dias, a forma como elas se apresentam, eram diferentes dos dias dele. Mas em sua essência, Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos, em todas as áreas, em todos os ramos da nossa vida. Mas uma outra verdade importante que a Bíblia apresenta em Isaías é que ele morreria em nosso lugar. Tire um tempinho para você ler Isaías capítulo 53. Você vai se apaixonar por esse capítulo maravilhoso. Ele é um capítulo messiânico. Ele fala do sofrimento do Messias. Ele fala do servo sofredor. Ele fala do Cristo que viria para assumir as nossas dores. Isaías declara que ele foi tratado como nós merecíamos. Ele foi maltratado, humilhado, oprimido. Eles rasgaram suas vestes, traspassaram suas mãos e pés. Tudo ele suportou para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Um outro detalhe interessante que nós podemos aprender a respeito das circunstâncias do nascimento de Jesus. Por isso o título de hoje, Jesus no estábulo. Em Lucas capítulo 2, o evangelista escreveu assim: Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Aqui nós temos Lucas dando os detalhes a respeito do nascimento de Jesus. Eles haviam ido para um alistamento requerido pelo império, e enquanto estavam ali na cidade de Belém, para esse alistamento, chegou o dia de Maria dar à luz. Interessante que por causa desse alistamento, todas as pousadas da cidade estavam ocupadas e não encontraram lugar para José e Maria. E foi num estábulo precário que encontraram um lugar para que eles pudessem passar a noite. E foi ali, nesse estábulo precário, que Maria deu à luz ao menino Jesus. Aqui diz o texto que ele foi envolto em panos e deitado em faixas e deitado em uma manjedoura. A manjedoura era um receptáculo de pedra onde era colocado o alimento para os animais. E foi aí, nessa manjedoura, onde os animais comiam, que Jesus veio. Eu fico pensando que contraste extraordinário entre o pecado que surgiu no coração de Lúcifer por causa do orgulho em querer ser maior do que Deus, e Deus que se fez homem e se torna comum de nós. Interessante que enquanto Lúcifer, com seu orgulho, quer subir às mais altas nuvens, Jesus escolhe descer e se fazer um de nós. E por que ele se fez um de nós? Porque ele teve que nascer um dia numa manjedoura, num estábulo, para que ele pudesse ser o nosso representante. Isso mesmo. Ele veio conquistar aquilo que Adão havia falhado. Ele veio nos propiciar uma segunda chance de vida eterna. Se em Adão nós perdemos essa chance,
Em Cristo, nós temos agora uma outra oportunidade. E todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, o seu sacrifício vicário, expiatório, esse agora pode participar das bênçãos da vida eterna. Amigos, não é contrastante esta visão do Cristo que desce e do Satanás orgulhoso que quer subir? Pois foi a humildade e o amor de Cristo que o trouxe a essa terra. A divindade de Cristo e o indefeso bebê em uma rústica manjedoura de um estábulo em Belém. Aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, manifestou-se em forma humana. Que extraordinário! Que visão maravilhosa! Eu fico pensando, José e Maria ali diante de si com esse bebê. Um bebê completamente dependente, como todo bebê ao nascer. Que sagrada missão foi dada a esse casal, de cuidar do Filho de Deus. E com todo o amor e carinho, Jesus foi educado nos caminhos do Senhor para que ele cumprisse o seu grande propósito de ser o nosso Salvador. Ao olharmos para a história da manjedoura, nós ficamos pensando no preço pago por Jesus para se encarnar e se tornar um de nós. Deixou toda a glória que o envolvia nas cortes celestiais e veio a esse mundo tenebroso para nos resgatar dos nossos pecados. O amor o moveu a isso. Existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. E quando nós compreendemos o quanto Deus nos ama, nós também desejamos amá-lo, assim como Ele nos ama. Eu espero que ao compreender melhor esse assunto e ao entender a grandiosidade da ação de Cristo em deixar as cortes celestiais, seu trono de glória, para vir e se tornar um de nós, nós entendamos o real sentido da salvação. O Messias que veio morar com todos nós. As verdades que a Bíblia apresenta para mim e para você nos ajudam a entender esse maravilhoso preço. Em João 1:1-4, é falado sobre o Cristo antes da encarnação. E assim diz o texto. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse Cristo eterno, esse Deus que sempre existiu, se tornou homem para que nós pudéssemos ter mais uma vez um direito à salvação. Esse é o mistério da encarnação. Isaías havia dito de que, por causa do abismo de pecado que separava o homem de Deus, uma ponte necessitava ser construída. E essa ponte é o próprio Senhor Jesus. Isaías declara, pois ele foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Essas palavras proféticas de Isaías falam justamente a respeito da rejeição que Jesus experimentou quando ele veio a essa terra. Tomou sobre si a natureza humana. Nada revela tanto a maravilhosa condescendência de Deus com o fato de que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Amigos, isso nos deve levar hoje a uma reflexão. Quanto Deus nos amou para assumir o nosso lugar. Que hoje nós precisamos entender é quanto Deus nos amou a tal ponto de assumir a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado, para nos dar direito a uma vida eterna novamente. Todos os dias, eu e você, somos chamados a refletir a respeito desse amor, a tomar uma posição
em relação a esse Cristo que se manifestou de forma tão humilde, nascendo numa manjedoura, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Não existe mensagem mais bela do que esta. Deus se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Eu espero que essa mensagem do Cristo encarnado toque o meu e o seu coração e que nós possamos aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Eu espero que essa mensagem do céu tenha lugar no seu coração e que, diferente daquele momento onde não havia lugar para ele na hospedaria, haja lugar e o nosso coração se abra a essa influência maravilhosa. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor nos amou tanto a ponto de vir a esse mundo, viver a nossa vida e morrer em nosso lugar. Ajuda-nos, Pai, a te amarmos como o Senhor nos ama e a nos prepararmos a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.